Olá, boa tarde, tudo bem? Que momento é esse, né? Vamos falar novamente do FGTS digital e as vantagens que nós temos quando nós temos um sistema integrado. Então, estamos na semana D. Por que a semana D? Porque é a semana que nós temos ainda um prazo para conferir o FGTS digital. E esse prazo termina sexta-feira, dia 10. Você já pensou nisso? Então, para quem já me conhece ou para quem não me conhece, eu sou Marta Pierina Verona, filha do seu Agostinho e da dona Lorena, sempre gosto de falar. E nós vamos falar, então, das facilidades de como ter um sistema ou da conferência deste momento histórico que nós estamos vivendo. Eu estou consultora master aqui no Metadados, a minha formação é gestão de pessoas, tenho pós-direito do trabalho, sou especialista em rede social e legislação trabalhista. Tenho mais de 20 anos de experiência. Também tenho uma coluna no Portal Contábeis, onde eu falo sobre carreira. Então, eu digo que eu sou uma eterna aprendiz e que todos os dias eu preciso aprender e me reinventar. O que eu vou falar para vocês hoje de tarde? Bom, em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que a Metadata está sempre próxima e ela está sempre em completa sintonia com você, porque a gente sempre tem o RH no centro, as pessoas no centro e a forma como nós trabalhamos. Hoje nós temos os produtos o Flow, que é o sistema da Metadados web. Nós também temos o CIR, que é a nossa plataforma mais antiga, onde nós temos o maior número de clientes. Nós temos o Vibe, Skill, Feedflex e Madu. Então, nós atendemos aqui toda a parte de folha, toda a parte de feedback, recrutamento inteligente, Feedflex pensando em benefícios, Madu pensando em SST clínicas. Bom, nós desenvolvemos soluções completas para ter um RH sempre humano e inovador. Temos mais de 35 anos de mercado. Hoje estamos com 295 colaboradores, porque a Metadados adquiriu a Skill. Nós temos aqui o atendimento, nós estamos presentes em todo o território nacional, Brasil. Então, tudo que nós temos. E a nossa parte de hoje é sobre FGTS digital. E ela entra em operação em janeiro. Como é que está o seu sistema? Como é que estão as validações? Como é que está esse cenário dentro da sua empresa? Então, aproveite, faça a sua pergunta, participe conosco. É um bate-papo onde eu vou falar, então, de solução. Então, quando a gente pensa em FGTS digital, para quem já está no mercado há muito tempo, sabe que a GEPIP está no ar desde janeiro de 1999. Então, em 2019, existiu ali, então, foi idealizado esse projeto pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. E o FGTS Digital, na verdade, busca as informações do e-social. Então, nós já estamos transmitindo as informações que vão alimentar o novo ambiente do FGTS Digital, onde nós vamos gerar as guias, seja ela uma guia rápida, parametrizável, ou uma guia que contemple ali as informações do FGTS. Vai facilitar, eu diria que é um momento histórico e o sistema, na verdade, é um conjunto de sistemas para gerenciar os processos relacionados ao recolhimento do fundo de garantia. Na verdade, vamos facilitar os nossos processos, tendo sistemas mais inteligentes, e quem tem direito a descontos maiores pela legislação atual, né? Então, previdência, pensão, não será mais prejudicado. Então, quando a gente pensa sempre aqui em FGTS, quando a gente entra nesse cenário, a gente entra num cenário onde nós temos vias rápidas ou parametrizadas. O que eu quero dizer isso? Então, a gente sempre falou, teve uma fala assim, que a gente não pode ser aquele profissional que só aperta botões, né? E, de repente, a gente acessa o FGTS digital e na guia rápida a gente dá um clique e a gente tem a guia do fundo de garantia. Então, é totalmente integrado ao e-social. Quando eu transmito o evento S2299, eu já tenho a guia rescisória dentro do portal do FGTS. Quando eu transmito os eventos da folha de pagamento S1200, remuneração, eu também tenho lá as informações do FGTS mensal. Vejam a evolução. Eu não tenho mais que gerar um arquivo, validar, importar no CPIP, fazer o fechamento,
ir lá no Conectividade V2 agora, é isso, né? E fazer a transmissão e emitir a guia. Vejam a volta que a gente dá, né? E quando a gente pensa no FGTS da rescisão, da mesma forma. Então, a gente vai ter uma grande facilidade. Mas essa facilidade só é facilidade se eu fiz corretamente o envio dos eventos para o e-social. As empresas que são do grupo 4, que são as empresas públicas, né, órgãos públicos, elas têm uma peculiaridade que quando eu tenho o evento 1202 e eu tenho bases da FGTS, essa informação precisa estar no S1200. Então, o FGTS não busca informações do evento 1202, ele busca da remuneração do S1200. Então, as bases do FGTS precisam estar neste lugar. Então, nós temos grandes mudanças, a Flávia e a Renata, que vão compartilhar com vocês a live que nós tivemos com o Zander, agora no dia 26 de outubro. Lá vocês vão ter a explicação exatamente na íntegra de todas essas informações. Ele acessa o FGTS digital e explica para vocês o passo a passo do e-social. Então, uma grande novidade é o recolhimento do fundo de garantia. Então, a competência janeiro de 2024 vai vencer no dia 20 de fevereiro. O que muda aqui? A rescisão muda a data de recolhimento? Não. Então, é sempre o dia da rescisão mais 10, tá? Então, essa data não muda, é sempre dentro de 10 dias que a gente tem a multa rescisória. E quando nós pensamos em 20 do mês seguinte, nós temos uma grande mudança aqui. Mas que mudança é essa, Marta? Bom, antes vencia no dia 7, agora vai vencer no dia 20. Antes, eu tinha que observar sempre o calendário regional lá, o calendário municipal, para olhar assim a data do vencimento. Por quê? Eu fazia o recolhimento conforme o estabelecimento, conforme onde ele estava, e ali eu fazia, bom, aqui nós temos o dia 20 de setembro, que é feriado. Bom, esse dia 20 é feriado aqui, mas no Brasil não é feriado. Eu posso recolher a guia no dia 20. E a guia, ela pode ser uma guia única no CNPJ Raiz, como nós temos o DARF hoje. Então, a gente passa a ter o cuidado somente dos feriados nacionais. Não precisamos mais observar, então, o feriado municipal ou estadual. O que vale na regra sempre é o feriado nacional e sempre antecipa. Por exemplo, carnaval. Se o carnaval acontecesse ali naqueles dias que nós não temos expediente bancário, antecipa. Então, é isso que a gente tem que olhar. É a nível nacional. Nunca mais, assim, a gente vai olhar para o calendário do município ou do estado, que são aqueles feriados que a gente tinha e que tinha que observar. Outro detalhe importantíssimo que a gente tem aqui. Eu tinha que ter o recolhimento, informar a região, o município onde eu estava recolhendo. Porque se eu tivesse a Marta, funcionária da Metadados, e fizesse hoje, no cenário atual, o recolhimento da guia deste mês, aqui faria por São Paulo. E até então sempre foi feito o recolhimento com o município de Caxias, a Marta teria duas contas do FGTS. Aqui não. Como o pagamento vai ser via Pix, você pode fazer o pagamento em qualquer município do Brasil e que você nunca mais vai ter a abertura de duas contas. Então, a gente já vai vendo, assim, um upgrade ali, né? A gente está melhorando, né? A gente sai daquele cenário e que a gente é fácil de entender. O CEPIP existe desde 1999 e a gente vai para um cenário totalmente diferenciado. O que tem de mudança? A constituição de débito, ela passa a ser automática. Mas como assim automática? Antes, a gente transmitia GFIP. Dificilmente, quando a gente não recolhia o fundo de garantia, a gente fazia na modalidade 1 a informação e mandava com modalidade branco, depois de 60 dias ficava lá como débito, mas não existia essa constituição de débito automático. Mas como assim, Marta? Então, quer dizer que eu vou receber uma multa automática? Não. Você vai ser notificado, você vai ter o tempo hábil para pagar ou parcelar, e se você não fizer isso, você vai ter uma multa administrativa de 30% do valor do débito. Mas como assim, Marta, 30%?
Sim, imagina que eu tenho uma guia, que é fácil, as empresas grandes podem ter uma guia de 1 milhão, né? E se eu não fizer isso conforme eu falei para vocês, eu vou ter uma multa de 30% sobre 1 milhão. Então, a gente não pode brincar com isso. Nós precisamos fazer gestão. Nós precisamos ter este cuidado. Estou cuidando aqui do meu celular, porque eu já estou recebendo aqui algumas perguntas que vocês estão fazendo, podem fazer as perguntas. Então, um grande ganho que nós temos também é o parcelamento de débito. Antes do início da fiscalização, suspende a aplicação de multas. Quer dizer, eu tinha essa guia de 1 milhão, não recolhi no prazo, fui notificada pela fiscalização. Eu posso optar pelo parcelamento, ou eu posso quitar. Se eu parcelar este débito, e o parcelamento passa a ser muito simples, simples, até o Zander mostra isso na live, é como comprar uma mercadoria na internet, onde a gente escolhe o número de parcelas que a gente vai pagar. Então, não paguei hoje, paga amanhã, vai lá novamente e imprime a guia. Então, no momento que a empresa opta pelo parcelamento, não se fala mais aqui em multa. Então, a grande novidade é a empresa parcela, ela não tem a multa administrativa de 30%. Um grande avanço que nós temos é o Pix. A única forma de recolher esta guia é via Pix. A empresa precisa ter uma conta, não necessariamente ela precisa ter uma chave Pix. E ela não consegue mais pagar essa guia em dinheiro. Se ela for, então, até uma casa lotérica, ela pode fazer um saque Pix, deposita o dinheiro no banco, na sua conta, e faz um saque Pix, e daí paga essa guia via Pix. Então, todos os depósitos vão para a Caixa, e o banco será responsável por individualizar as contas. O Zander mostrou também na live que as meninas compartilharam com vocês, que tem um workflow e vocês conseguem visualizar dentro do portal do FGTS Digital se o valor está na conta do empregado ou se não está na conta do empregado, se já foi individualizado, se não foi. Então, tem umas perguntinhas aqui, eu vou responder no final, vão aproveitando, vão mandando as perguntas de vocês. Então, se o valor não foi individualizado, não tem mais como recolher a guia em duplicidade, isso não vai mais acontecer, porque no momento que eu faço um recolhimento parcial e depois complemento a guia, o sistema da Caixa já entende que é um complemento e não tem como quitar a guia no valor total. Então, nós temos aqui um grande avanço. Saímos daquele momento que todo mundo já sabe, né? O acesso é pela gov.br, então vocês vão acessar lá com certificado. Vocês podem usar o login e senha ou certificado digital. Então, tem os empregadores domésticos, segurados especiais, que vão precisar deste ambiente também para gerar a guia rescisória. O FGTS dos domésticos e segurados especiais continuam lá no portal do E-Social. Então, é uma grande novidade. As procurações, elas podem ser feitas ainda mesmo retirando o ambiente de testes que será no dia 10, agora de novembro. Este ambiente de procuração fica. E vocês têm duas possibilidades, tem uma segunda possibilidade de procuração que entra agora no início de dezembro. O que é isso, Marta? Hoje, quando a gente faz a outorga de procuração, dispara um SMS lá para o celular, pro número de celular do empregador. Isso dificulta muito. No início de dezembro, eu não tenho a data correta ainda, nós vamos ter uma segunda opção de fazer a outorga, e lá daí vocês vão poder, então, fazer o envio, fazer essa procuração, não usando o .gov, e daí é a mesma certificadora do portal do E-Social que você não vai ter o disparo desse SMS para o celular. Então, temos novidades que vêm pela frente. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, que o propósito hoje, como uma solução pode ajudar vocês. Depois eu vou explicar aqui do FGTS. Então, fazendo aqui um overview ainda, o prazo para testes termina no dia 10 de novembro, muito próximo. Eu até vou pegar um dado aqui que eu coloquei, que achei interessante, da última palestra do Zander,
que eu achei fantástico é que, imagine que este ambiente foi liberado para todas as empresas, né? E que pouquíssimas empresas tinham gerado a guia 1/8. Até a live que nós tivemos no dia 26 de outubro, de 4 milhões de empresas, somente 500 mil testaram. E dessas 500 mil, somente 80 mil tinham clicado no botão gerar guia. Isso significa que as empresas não estão conferindo o valor que está lá. O que eu quero colocar para vocês? Agora, no dia 1º de janeiro, a gente entra neste novo cenário. E não tem possibilidade nem plano B para recolher essas guias. O que eu quero dizer para você? Toda rescisão que você fizer com data de desligamento, em qualquer dia do mês de janeiro de 2024, já entra neste acesso.gov do FGTS Digital. Bom, se eu já entro neste cenário, eu tenho que estar ok com as procurações. Se eu acesso este ambiente com o próprio certificado da empresa, eu não preciso ter a procuração. Se eu acesso com procuração, eu tenho que deixar isso pronto, senão eu não vou ter a guia, né? Além disso, aí eu entro neste ambiente, não conferi, estou fazendo uma rescisão de término de contrato de um menor aprendiz e percebi que a categoria dele está errada. Ele está com categoria 101, quando o correto é 103. E daí eu preciso retificar as folhas, ajustar o e-social, e até porque a informação dele, lá na CTPS Digital, está com categoria errada. E o FGTS Digital vai devolver, então, uma conta para vocês, um FGTS, ali um encargo de 8% e não 2%. E daí, eu não aproveitei o tempo que eu tinha até o dia 10 de novembro para validar essa informação e para chegar neste momento com segurança. Então, são algumas informações que eu acho, assim, que são preciosas, que a gente tem que estar atento, né? Lembrando que o e-social, aqui nem o portal do e-social, ele não é uma indústria de multas, tá? A gente precisa só fazer a parte da gente e que eu preciso ter a validação do evento de retorno do fundo de garantia, que é o S5003. Então, eu vou mostrar para vocês a solução Flow, até para vocês terem a ciência de como o produto da Metadados se comporta, como é que a gente faz a conciliação. E depois eu estarei aqui à disposição de vocês para responder perguntas. Então, novamente, a guia de dezembro, que vence no dia 7 de janeiro, eu recolho ainda no formato antigo. Aí eu tenho uma rescisão com data de desligamento dezembro, vai pela GRFF ainda. Tudo que eu fizer com competência janeiro, entra no novo formato. Então, os vencimentos continuam lá no dia 7 de janeiro e as multas rescisórias de dezembro até o dia da demissão, mais 10 dias, que é o prazo que vocês têm hoje, tá? Então, organizem isso, porque hoje eu recebi novamente um cliente que recolheu o valor do processo trabalhista, do tributo, da contribuição previdenciária via CEFIP, quando, na verdade, ele deveria ter feito pelo portal do e-social, lá no processo trabalhista, gerando a guia da Previdência aonde? Lá no IPAC, pela DCTF Web. E agora, o que vamos fazer? Então, procurem não chegar no mês de janeiro com essa confusão. Naquela live que foi compartilhada com vocês, que estou com o Zander, a gente coloca ali os exemplos. Eu tenho uma rescisão com data X de dezembro, quando eu pago, a rescisão de janeiro, quando eu pago. E vocês também vão entrar no cenário que a guia passa a vencer no dia 20 de fevereiro. E daí já me fizeram uma pergunta, Marta, eu tenho uma rescisão no dia 1º de fevereiro. Eu tenho que fazer o recolhimento, o D mais 10, né? E a guia vence no dia 20. Eu posso recolher o FGTS de janeiro no dia 20 de fevereiro? Não. Automaticamente, o FGTS Digital vai levar essa informação para a guia rescisória.
E daí a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai passar a fazer essa explicação até para a contabilidade, como que um valor que eu gerei e que iria para a guia lá no dia 20 de fevereiro, foi antecipada para a guia rescisória. Então, a gente tem que cuidar também o dia que a gente vai gerar essa guia, né? E mesmo que você, o recolhimento, ele nunca vai acontecer em duplicidade, porque se uma vez que ele já está aqui, ele não vai fazer parte da outra guia. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Só explicando para vocês que a gente entra num cenário diferente do que nós temos até hoje, que nós estamos habituados, a nossa prática há muitos anos acontece, que o FGTS vence no dia 7. Eu posso recolher o FGTS antes do dia 20? Posso. Então, isso vai depender da estrutura e da organização da empresa. Então, mais uma vez, eu coloco para vocês aqui como é importante ter essa rotina organizada. E não podemos brincar com as multas, porque a gente passa ali com uma fiscalização mais atuante. Hoje, essas contribuições do fundo de garantia, elas ficam no limbo muitas vezes. Eu sei que fazer um parcelamento no formato atual hoje é complicado demais. Então, as empresas de software também vão ter ali um arquivo para alimentar as multas rescisórias, o saldo para fins rescisórios, daqueles funcionários contratos que contam com mais de 2 anos de casa. Mas por que, Marta, mais de 2 anos de casa? Porque é o período que nós temos as informações no e-social. Por exemplo, as empresas do grupo 1 só geram informações de multa rescisória, saldo para fins rescisórios ali, completinho, a partir de contratos admitidos a partir de dezembro de 2018. E por isso que a gente fala aqui em 2 anos. E a gente sabe, até pelas regiões, pelos lugares aqui, que nós temos contratos com 10, 15, 20. Eu tenho 18 anos de metadados. Então, se tivesse ali uma demissão sem justa causa para a Marta, teria que alimentar o saldo para fins rescisórios ou importar o saldo através de um arquivo gerado pelo software da folha de pagamento, recompondo o saldo da Marta do período que não consta no e-social. Então, lá no portal do FGTS, vocês vão ter essas situações que algumas multas rescisórias não estão fechando. E elas não fecham porque são contratos mais antigos. E que na live compartilhada com vocês no dia 26 de outubro, com o Zander, a gente faz ali, ele explica dentro do portal do FGTS Digital, como nós temos a possibilidade, então, de importar o arquivo ou de ajustar o saldo para fins rescisórios. Então, por muito tempo ainda vocês vão continuar usando o saldo que vocês emitem hoje lá no Conectividade. Futuramente, o Zander colocou que nós vamos ter a possibilidade de gerar o saldo no portal do FGTS, mas hoje não tem essa possibilidade. Então, vou compartilhar com vocês agora um vídeo. Então, imagine uma plataforma que é o Flow, é o sistema da metadados do web. Então, aqui dentro deste ambiente, muito bem, neste ambiente eu quis colocar para vocês que nós temos essa possibilidade, nós temos este relatório que é o fechamento do fundo de garantia, que ele concilia o evento S5003, eu já deixei ele pronto aqui. Então, o que eu
enviei, o e-social me retornou conforme a classificação que eu fiz, e aqui é o que eu tenho na minha ficha financeira. Então, tenho o comparativo e eu tenho aqui as diferenças. Da mesma forma, o fundo de garantia. Então, no momento que eu faço a conciliação no meu sistema, que é uma das informações preciosas que nós temos, eu tenho a segurança que eu vou ter lá na base do FGTS Digital o valor certinho da minha guia. Então, a Metadados tem tanto no CIR quanto no Flow este relatório, que ele é fundamental hoje para ter certeza que a informação está fechando. Uma informação preciosa que o Zander também repassou na live do dia 26 de outubro é que se o meu S5003 está 100% certo, tinham alguns ajustes que lá no portal do FGTS Digital estavam passando por situações de ajustes, e por isso que esse período de teste foi importante. Eu tenho um cliente que está 3 contratos, não constam lá. Eles estão no S5003. Daí eu mandei essa pergunta para o Zander, para ele verificar, porque no dia da live ele disse que se meu S5003 está ok, a minha guia do fundo de garantia também estaria ok. Então, o que eu quero colocar para vocês? O Flow, ele tem essas facilidades, o sistema da Metadados também tem essa facilidade, os sistemas precisam ter essa inteligência interna, como também a gente tem que ter internamente aqueles indicadores que a gente precisa mensurar, a gente tem que ter o controle dos eventos, se eles estão sendo enviados no prazo ou não. Então, se você tem interesse, se você quer conversar com os nossos especialistas, é o momento, coloquem aqui eu quero, podem colocar ali o número do celular de vocês, o e-mail, e a partir deste momento, eu estou aqui para ajudá-los. Vou responder as perguntas, então. Vamos lá, temos várias perguntas. O Marcos faz essa pergunta. Conferiu o relatório 1909 e fechou com a minha folha de pagamento. Contudo, ao simular o FGTS Digital, uma colaboradora não tem algum outro caso similar? Marcos, eu tenho. E eu mandei essa pergunta para o Zander, tá? Eu vou esperar, então, o retorno deles e qualquer coisa a gente faz um artigo e coloca ali na base, no portal do cliente, essa comunicação, tá? Então, você não é o primeiro. E ele deixou claro na live que se o S5013 estiver ok, deveria estar lá. Então, assim que tivermos este retorno, eu repasso. A Luciana faz a pergunta. Dentro do FGTS Digital não aparece o extrato inteiro, só de julho em diante, por quê? Bom, Luciana, depende, tá? As empresas do grupo 1 aparecem somente a partir de julho, se o contrato teve movimentação em agosto. As empresas do grupo 1 entraram no cenário no dia 19 de agosto. As empresas do grupo 2, 3 e 4 no dia 23 de setembro. Então, nem tudo está lá. Então, as empresas do grupo 1, as rescisões do dia 1º de agosto até o dia 18 de agosto não estão lá, só se você retificar as rescisões, que não vale a pena. As demais empresas dos outros grupos, do dia 1 até o dia 22 de setembro, as informações também não constam lá. Então, é por isso, é uma definição do ambiente de teste, tá? Outra pergunta da Patrícia. As informações dos afastamentos e retornos ao trabalho não serão mais informados através da guia FGTS Digital? Patrícia, todo afastamento e retorno, hoje, quando a gente faz um CFIP, tem lá uma movimentação N1, N2, N3, aquelas movimentações Q1, Q2, já nem lembro mais todos os códigos. Isso vai no evento S2230 pelo e-social. Então, toda a movimentação acontece de afastamento e retorno pelo e-social através do evento S2230, e que também alimenta ali as informações da base do FGTS. O relatório, também uma pergunta da Luciane da Silva, o relatório de conferência no e-social gera... olha o que acontece. Quando que eu tenho o relatório do evento do e-social? Você só tem se você transmite o evento para o e-social. Se você gerar um relatório, que é a pergunta, eu não enviei os eventos mensais, eu consigo transmitir e fazer a geração dele? Ele não vai ter o valor do e-social, e daí não vai, ele só vai trazer ali as informações das rescisões que aconteceram no mês, tá?
Então, para ter o relatório completo da guia mensal, você precisa ter feito a geração dos eventos mensais. Isso em qualquer um dos sistemas, que é o S1200, tá? Tanto pelo CIR, quanto pelo Flow, ou por qualquer outro sistema de folha de pagamento. O Clevison Gonçalves pergunta, minha guia convencional já foi paga. No ambiente do teste constará como um pendente? Se a guia já foi paga, nesse ambiente de teste, lá no Workflow, ele teria, não sei se eles já estão alimentando o status como paga ou pendente, porque daí ela fica em verde, ela fica em vermelho, e daí você tem que olhar lá como é que está no Workflow, lá no portal, tá? Aí Luísa pergunta, no FGTS digital, não está somando os valores do FGTS da rescisão para o cálculo da multa, somente do mês da rescisão, não aparece. Heloísa, o saldo para fins rescisórios de contratos antigos, você precisa ajustar a informação lá dentro, como eu coloquei para vocês. Ou importando um arquivo, o metadados está em desenvolvimento ainda, e será liberado nos clientes, acredito, ali já no mês de janeiro. Se não, tem que ir lá no saldo para fins rescisórios e alimentar. Por enquanto, é bem simples de fazer, o Zander, na live compartilhada com vocês, explica. Você vai lá nas guias parametrizáveis, mesmo na guia rápida, aparece que tem contratos, vínculos pendentes de multa rescisória, o saldo para fins rescisórios. Você edita ele e você informa lá o saldo. Importante, o saldo que você informa lá não é o saldo que você usou lá na folha para calcular a rescisão. O saldo que você informa lá é o saldo mais o FGTS da rescisão. Então, ele tem que ser o saldo atualizado com o valor do FGTS da rescisão. Aí, a sua multa rescisória fecha. O Jorge Carlos. Se no dia 10 de janeiro tiver uma rescisão e você já enviou para o E-Social, quando for no dia 14 de janeiro, a empresa resolve cancelar a rescisão, como faço para excluir essa informação do desligamento no ambiente do FGTS? Atualmente, fazemos a exclusão da informação na base do FGTS via RDT. Bom, Jorge, quando você calcula uma rescisão, você manda o S2299. Ou você tem um diretor com FGTS, que é o único que tem recolhimento na categoria 721, você manda um 2399. Cancelou a rescisão. E um detalhe importante, quando vocês mandam 2299, 2399, vocês não têm mais a chave. Automaticamente é liberado para o empregado. Não tem um tempo ali, não precisa mais fazer aquela chave que vocês tinham que fazer lá a entrega para o empregado. Essa rescisão não aconteceu. Você envia o evento S3000 lá na folha de pagamento, excluindo tanto o S2299 quanto o S2399. Aí, automaticamente, a informação não está mais no ambiente do E-Social. Aí tem que olhar, eu não tenho informação ainda concreta de como vai acontecer a compensação, né? Caso eu preciso receber de volta este valor, tá? Então, a gente tem que entrar lá no ambiente do FGTS digital, lá tem o manual, tem os vídeos, e tem toda a instrução de como acontece isso, tá? Aqui outra pergunta. Estamos fazendo o parcelamento de FGTS de 2011 a agosto de 2023. Ai, que triste, né? E era feito pela Conectividade Social. Quando concretizar o parcelamento, terá que ser feito social no trabalhista? Gostaria de receber a resposta. O parcelamento que você está fazendo do FGTS, como é um período anterior ao FGTS digital, você continua no mesmo formato. Os parcelamentos que nós falamos dentro do ambiente do FGTS digital, eles dizem respeito a janeiro de 2024 em diante. Então, não sei se a pergunta quer dizer processo trabalhista, que é o valor do FGTS, foi pago em tantas parcelas de um empregado de um processo trabalhista. Se for de um processo trabalhista, eu vou responder aqui também. Você continua fazendo em GFIP, porque é anterior a janeiro de 2024. Então, acho que contemplou ali as duas respostas. No ambiente SaaS, vamos ter esses relatórios de conferência? Gislaine, sim, esses relatórios, todo o nosso cliente já possui. É o relatório 1909, tanto o cliente CIR quanto o Flow tem um relatório, porém cada um na sua estrutura.
e vocês já podem fazer conciliar, então, as informações. Hoje, na minha CFIP, tenho que incluir as deduções no INSS, em várias empresas que prestamos serviços. Ai, que alívio, né? O FGTS hoje, quando a gente pensa em GFIP, ele é só FGTS. Então, não precisa mais incluir compensação nenhuma no CFIP nem agora, porque as contribuições da Previdência estão todas na DCTF Web. E se você ainda está fazendo isso, essa informação não serve para nada, tá? Então, quando vocês fazem hoje o fechamento de GFIP, no período com uma DCTF Web já em andamento, as informações previdenciárias estão lá, mas não servem mais para nada. Para mim, o FGTS do mês 10 fechou. Os valores da minha folha com o valor do E-Social. Porém, o FGTS digital, o valor está maior, ou seja, não fecha com a minha folha. Não sei se teve mais situações assim. Bom, Bruna, o que pode ser, tá? Hoje, o FGTS digital está com data de vencimento dia 7. E ele tem uma dinâmica um pouco diferente do que nós temos em GFIP e GRRF. Então, se tu tens precisões ali no final do mês, pode ser que lá na CFIP este recolhimento aconteceu no CFIP. E agora, não, que você foi lá e fez o recolhimento na GRRF, quando você fez a rescisão no CFIP, e aqui ele está pegando um valor de uma rescisão e levando para o FGTS mensal, dependendo da data da rescisão que você teve, tá? Então, pode ser isso. Dentro do FGTS digital, Bruna, você consegue gerar um arquivo em Excel, que é em .csv, você consegue também conseguir as informações e verificar onde que está a diferença. Muitas vezes um valor de rescisão passou para a guia mensal. Como assim, Marta? Sim, porque se eu tenho uma rescisão no dia 26 de outubro, que seja, contando 10 dias, o vencimento da GRRF pode acontecer depois do dia 7. Então, com isso, o E-Social, lá no FGTS Digital, já está levando este valor para recolhimento na guia mensal, que acontece antes da rescisória. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, tá? A Luciana pergunta, na remuneração para fins rescisórios, dentro do FGTS Social, não é este o local para ajustar o valor da multa rescisória? Sim, Luciana, você vai acessar. Não é o E-Social e sim o FGTS Digital. Você vai lá em guias parametrizáveis, você vai selecionar, você tem lá a informação de vínculos pendentes, selecionando só rescisório, de saldo para fins rescisórios, fica em vermelho, clica em cima, ou você tem um campo que você faz a manutenção destes valores, tá? Então, é lá dentro que você vai lançar essa informação. Então, você vai colocar o saldo, porque se você ainda não tem um arquivo para importar o saldo do passado, imagina que eu estou na Metadados desde o dia 9 de maio de 2005. A Metadados é grupo 2. A Metadados começou a enviar os valores a partir de janeiro de 2019, se não me falha a memória, que é o grupo 2. Logo, todo o meu saldo para fins rescisórios de dezembro de 2018 para trás não consta lá, tá? Então, se fôssemos emitir a minha multa rescisória, ela estaria incompleta. Então, eu teria a possibilidade de gerar um arquivo dentro do software da Folha de maio de 2005 até dezembro de 2018 e importar. No Metadados ainda está em desenvolvimento, por isso tem que olhar com o software da sua folha de pagamento. Ou eu posso buscar o saldo para fins rescisórios, com conectividade, somar o FGTS da minha rescisão e fazer o ajuste lá em guias parametrizáveis. Vocês conseguem fazer lá na informação de saldos para fins rescisórios. E lá só vai aparecer os funcionários com direito a saque. Então, vocês não têm acesso a todas as rescisões, não conseguem alimentar o saldo de todos os empregados lá. É somente daqueles empregados demitidos por justa causa, daqueles empregados que geram esta informação da multa rescisória. E as competências já foram recolhidas, mas ainda consta como valor devido. Haverá ajuste de status, essa base ainda é uma base de testes, tá? Então, essa não é a base oficial. Lá no mês de janeiro, esse status estará atualizado, tá?
procuração foi feita com o CPF do responsável na receita. Quando eu entro no ambiente de teste para conferir o valor do FGTS, tem a mensagem que não tem procuração. Nós temos um vídeo da Metadados que nós elencamos ali como se faz esta procuração. Eu também gosto de colocar a nossa base de conhecimento, que vou compartilhar com vocês. Vocês podem acessar aqui o porte da Metadados, sendo cliente ou não cliente. Aqui nós temos todos os vídeos do FGTS digital, bem como das procurações. Então, a gente fez um artigo e que vai ajudar você aqui em todas essas etapas onde você está com problema, tá? Então, acesse aqui, tem todos os vídeos, ó, agrupamento de débitos, outorga de procuração, parte 1, 2, 3, são todos vídeos aqui, tem os ambientes com os links, legislação, já tem as perguntas, tem o manual. Então, a gente preparou para vocês aqui, ó, a guia parametrizada, para que vocês possam entendê-la. Tem um material aqui que está no portal do nosso cliente. Então, você pode acessar aqui e visualizar essa informação também. Aqui dentro do Metadados, eu só quis colocar que nós temos o fechamento do FGTS da guia mensal e da guia rescisória. Este aqui é o Flow, mas quem é do CIR sabe que também tem essa opção. E na hora que a gente faz a geração aqui, a gente consegue selecionar, então, aqui, vou imprimir o relatório, somente os contratos que estão com diferença. Então, o CIR também teve essa melhoria, eu só quis colocar aqui para vocês, porque é uma informação preciosa. Então, das procurações, dá uma olhadinha, nós temos um vídeo também explicando sobre o FGTS digital, foi produzido aqui com a equipe, com a Flávia e a Renata, elas estão compartilhando com vocês o link. Então, se vocês quiserem também que o nosso consultor entre em contato com vocês, coloque que eu querem conhecer mais os nossos indicadores, que é importante, tem que fazer gestão, tem que saber e controlar em função das multas. A nossa equipe está à disposição, pode colocar aqui o número do celular, o e-mail, que fica até mais fácil para a gente fazer contato com vocês. Estamos aqui já há quase 50 minutos conversando, e quando a gente pensa em FGTS, a gente sempre tem dúvidas, a gente sempre tem informações preciosas. Então, quando eu falo em portal do cliente, é aqui. Então, aqui tem 2 processos também. Tem lives preciosas que a gente tem que ter cuidado. Então, fiquem sempre atentos. Eu acho que tem que olhar as regras do sistema, a gente tem que ter esse olhar, a gente, quando pensa em processo trabalhista, por que eu falo em processo trabalhista? Porque até dezembro, o processo trabalhista, a gente recolhe o FGTS no CEFIP. Tem todo o fluxo dele, tem a live também. E quando a gente pensa em FGTS, no processo trabalhista, a partir de janeiro de 2024, ele também vai gerar uma guia onde? No portal do FGTS digital. Então, eu preciso saber fazer essa informação. Meninas, temos mais perguntas? Podemos finalizar por aqui? Aproveitem, ainda tem uns minutinhos para vocês. Tem mais uns 5 minutos aqui, se vocês tiverem. Então, tá. Vamos... Não tem mais perguntas? Eu acho que dia 10 está aí. 10 de novembro, sexta-feira, é o dia D. Se você não fez a geração da guia, faça, por favor. Então, é um ambiente que você precisa conhecer, testar, e o prazo finda no dia 10. Pode ser que seja postergado, ou prorrogado, não temos a data. Então, não dá para deixar, assim, podemos começar o ano de 2024 com mais tranquilidade, com mais segurança, sem aquele estresse diário. Então, assim, a Metadados está situada em Caxias, nós temos uma unidade em São Paulo, este é o nosso e-mail, se vocês tiverem dúvidas. Sigam a Metadados no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Lá no YouTube tem um canal RH em Sintonia com vídeos preciosos, no Telegram. Então, @MetadadosRH, sempre com você, sempre levando uma informação preciosa, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. E sejam aquela empresa lá dos que já emitiram a guia, testaram e que vão começar o ano de janeiro tranquilo. E que lá no dia 7 de janeiro vocês possam beber um espumante e dizer: acabou a guia gerada lá no CEFIP. Agora está tudo no ambiente integrado e mais uma substituição que aconteceu com sucesso
dentro da sua empresa. Até mais!